Próximo signo, Escorpião. 24 de outubro a 22 de novembro. Sempre lembrando que há mudanças nessa questão de quando começa o signo, né? Vai depender muito da tabela astrológica daquele ano. Ele é o planeta regente Plutão, na astrologia moderna. Na astrologia antiga é Marte. Sempre analisando isso, porque Escorpião não deixou de ser Marte. Ele também tem muito de Marte, do planeta Marte. Né? Plutão entrou depois na astrologia, como ele chama, astrologia mais moderna. Né? Ele é um elemento água, ele representa muito essa coisa profunda da água, diferente de Câncer, que eu poderia dizer o lago, é aquela coisa da superfície, está tudo bem, aparentemente está tudo bem, mas lá no fundo a gente não sabe o que tem naquele lago plácido, sereno, mas lá no fundo daquele lago tem os seus perigos também, ou seja, as suas mágoas, as coisas que estão paradas, mal resolvidas. E no caso aqui de Escorpião, é a água, que é o pântano. Aquele pântano que a gente puxa, ele é denso, né? E muitas vezes a gente vai numa areia movediça, aquilo te puxa para baixo, porque Escorpião, ele vai ao fundo da emoção. A modalidade fixo, ou seja, ele como os signos, né, de cada elemento, assim como touro, como leão, touro em terra, leão em fogo, escorpião em água, que é aquela teimosia. Né? O escorpiano também é autoritário, ele tem uma determinação muito forte, é um signo que mete medo em muitas pessoas, não há motivo para isso, ele é muito franco, ele é muito parecido com Áries, porque ele é muito franco, mas diferente de Áries, que também é regido por Marte. Áries é o impulso, aquela coisa que pega e vai na amarrada, como o carneiro. O escorpião é aquele bicho mesmo, o escorpião. Ele simplesmente, ele tem aquela personalidade forte, ele é de guerra também, ele é de batalha, mas ele é um sobrevivente. Todo escorpiano é sobrevivente. As crianças de escorpião costumam ser muito danadas. Elas costumam ser muito peraltas, como se dizia na minha época. Elas estão sempre precisando gastar energia, né? Precisa gastar muita energia, porque senão elas não conseguem dar conta. Geralmente são aquelas crianças que estão teimosas, ou choram muito, ou fazem traquinagens, né? Mas quando se tornam adultos, é muito interessante, eles mudam totalmente. Eles parecem que têm uma outra conduta, eles são aqueles adultos muito profundos, muito quietos até e determinados no trabalho. Eles se determinam muito, eles são muito dedicados àquilo que eles fazem, né? Eles parecem que estão sempre testando a sua capacidade emocional. Eles vão ao fundo do poço e eles renascem como fênix, né? Eles sofrem, mas também, quando eles se levantam, eles assustam muita gente, né? Por exemplo, signo, o oposto dele é touro. O escorpião, para atingir o equilíbrio, ele deve desenvolver as qualidades do signo de touro. Para isso, deve procurar desenvolver o instinto de preservação, porque escorpião ele desapega com facilidade. Né? Quando corta, acabou. Né? E também valorizando assim o que lhe pertence está próximo. Desta forma, evitará o que é muito comum em suas vidas, valorizar somente quando perde. Normalmente já é tarde demais. O que é muito comum nos escorpianos, porque às vezes eles não valorizam as pessoas que eles têm do lado, ou não valorizam as coisas que eles têm. E quando eles perdem, aí que eles se dão conta do que perderam. Esse é o problema. Se você, no caso, é de escorpião, deve procurar se reformar através da mansidão e do amor.
A doçura e a dedicação do signo de Touro são qualidades fundamentais para aqueles que têm a capacidade de cutucar e provocar resoluções onde quer que elas estejam. Então o escorpiano, ele é muito assim, ele só dá valor àquilo que depois perdeu, né? E aí ele quer recomeçar de uma outra energia, de uma outra forma, mas às vezes a pessoa que está com ele, que ele já perdeu, que já colocou fora porque não valorizou, aí já não está mais ali, ela já não quer mais ou já se foi embora. Então é muito importante isso, né? As heranças, né, que ele tem que analisar o que ele coloca ali, o que ele pode perder, e muitas vezes não valoriza, criando casos. Então muitas vezes as pessoas dizem: Áries e Escorpião gostam de tretas, né? Gostam de brigar com todo mundo, enfim. Ariano é muito impulsivo, mas Escorpião as pessoas têm um certo medo. Não há necessidade do medo em si do Escorpião. Ele apenas se preserva. Ele é um signo que ele é sobrevivente, como eu disse. Então ele está sempre se preservando, né? O signo solar de Escorpião, ele tem uma capacidade muito grande de resistência, né? Ele parece que está sempre testando a resistência dele, testando a vida dele, né? Muitas vezes se coloca em risco, né? É um signo que também, como Áries também, mas Escorpião bem mais, né? Se coloca em risco. A parte do corpo, eu acho que eu não falei, é a questão sexual. A parte do corpo do escorpiano são as questões ali mais ligadas à parte genital, né? Anal e a parte também genital, enfim, toda essa área básica ali de baixo da parte do corpo, né? Da reprodução, enfim, tudo isso. E Escorpião na questão de Lua em Escorpião. A Lua em Escorpião ele é muito sensível, extremamente sensível, e é uma Lua até mediúnica. As pessoas que têm Lua em Escorpião, elas têm uma capacidade mediúnica muito grande e psíquica muito grande. Parece que elas captam as coisas no ar, né? Sofrem, vão até o fundo do poço, sofrendo, mas também quando renascem, elas vêm com força total para a vida. Quem tem o ascendente em Escorpião quer transformar o tempo todo. E se transforma, ele é um excelente cirurgião, porque eles não têm medo de colocar o dedo na ferida, como se diz. Tem um problema, vamos resolver. Ele é um excelente cirurgião, ele é um excelente líder, mas também um líder muito duro. Muito duro. Questão militar, tranquila. Questão policial, excelente também, porque eles vão à luta, eles vão à guerra, né? Eles enfrentam a morte, eles brincam com a morte, né? Como dizer, vamos ver quem pode mais, né? Eles arriscam muito, eles têm essa força muito grande. Então, o Escorpião é aquele tipo que ele tem a questão até da defesa, da autodefesa, né? Toda essa questão de trabalho do Escorpião é sempre essa transformação. Na questão até artística, se é uma questão ligada à água, como Peixes, como Câncer e Escorpião, que também é das artes, ele sabe se transformar como ninguém. Ou seja, ele sabe incorporar o personagem na hora que ele vai fazer aquela encenação, né? Então é um signo muito mutante nesse ponto. Ele sempre está se renovando e renascendo das cinzas.